Bom dia, meus amigos. Estamos aguardando os nossos amigos chegarem para uma conversa muito interessante com os maiores especialistas em obesidade do Brasil, Dr. Bruno Halpern. Sabadão cedinho, porque depois ainda dou uma aula. Ainda vou dar uma aula depois às 10h30, espero que seja isso. Bem-vindos todos, estamos aguardando daqui a pouquinho o Dr. Bruno Halpern, doutora Cidinha, bom dia. Bom, enquanto a gente espera o Bruno, eu estava ouvindo ontem um cantor que infelizmente, vocês que são muito mais jovens do que eu, bom dia, Renata, vocês são muito mais jovens do que eu, esqueceram desse cantor, que era um cantor maravilhoso, com nome americano, aliás ele tentou fazer sucesso nos Estados Unidos, chamado Dick Farney. Não sei se alguém lembra do Dick Farney, enquanto a gente espera o Dr. Bruno. Essa daqui chama Alguém Como Tu. Será que vocês jovens conhecem essa música? Então, homenagenzinha ao Dick Farney. Ah, Dr. Bruno chegou. Aí. Alguém como tu, assim como tu, eu preciso encontrar. Bom dia, Dr. Lúcio. Alguém sempre meu. Dá pra ouvir Dick Farney? Olhar como o teu, que me faça sonhar. Olha que lindo. Amores eu sei, na vida eu achei e perdi. É, Dick Farney. Quem não lembra disso é porque é muito jovem ou não gosta de música popular brasileira. Agora já vi aqui Dr. Bruno Halpern. Vamos ver se com um probleminha. Pronto. Vamos ver se tá certo logo cedo, né? Opa. Dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu não vou Prazer. perguntar se eu fiz você madrugar, porque você é um madrugador compulsivo, não é? Com um filho pequeno, umas 7h30 já é tarde em geral para acordar, então tranquilo. Fora que você tem um evento muito grande que eu vou perguntar para você daqui a pouquinho, semana que vem. Bom, primeiro, Exatamente. Dr. Bruno Halpern, ele é presidente da ABESO, que é a Associação Brasileira para o Estudo de Obesidade e Síndrome Metabólica, que foi fundada, inclusive, pelo seu pai, Alfredo Halpern, e do Departamento de Obesidade, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Eu sei que você está apertado entre congresso, festa junina do seu filho, e essa semana foi terrível, e semana que vem também será, né, Bruno? Muito obrigado por você ter aceito conversar aqui com a gente e informar um pouquinho sobre obesidade. Obrigado você, Tac, pelo convite, é um prazer estar aqui. E sim, vai ser uma semana terrível, mas terrível no bom sentido, né? Estamos organizando o Congresso Internacional de Obesidade, aí quase 3.000 inscritos, mais de 60 palestrantes internacionais, vão ser 4 dias de evento, então vai ser muita responsabilidade, mas vai ser uma grande festa da ciência, eu espero. Então, friozinho na barriga, mas positivo, digamos assim. Bom, já tem gente dizendo que é sua fã, já tem gente dizendo que você não deixou, tô brincando, e presencialmente vai ter que ficar online porque esgotou tudo, não é isso? Isso infelizmente, né? Quer dizer, o Congresso, na verdade, feliz e infelizmente, né? O Congresso, a gente imaginou para um número de pessoas baseado em outros congressos internacionais que foram feitos, e os números se mostraram absolutamente insuficientes para o interesse brasileiro, o interesse da obesidade está crescendo cada vez mais. Então, a gente está numa fase de transformação. Eu acho que essa é uma mensagem importante, né? O mundo da obesidade está se transformando num período curto de tempo e a gente está tendo que acompanhar essa evolução
Então, eventualmente, essas coisas acontecem. A gente tem uma expectativa, em 1, 2 anos, tudo muda de tal forma que o interesse muda. E isso tem a ver com as coisas ruins, né? Que é o fato dos níveis de obesidade estarem crescendo no mundo todo, tá? Então, assim, tem previsões aí que em 10 anos, 40% da população brasileira vai ter obesidade. Hoje, mais de metade da população já tem sobrepeso, mas esses dados estão crescendo. Então, assim, não é só quem trata a obesidade que tem que entender sobre a obesidade, é todo profissional de saúde, porque vai pegar pessoas com obesidade no consultório e tem que saber como lidar, como falar, como discutir. Mas tem os aspectos bons, porque vem sendo mais estudada, pesquisada, novos tratamentos vêm surgindo, ainda a custos inacessíveis para a maioria da população, mas isso é um Uhum. mundo em desenvolvimento, pesquisa sobre causas genéticas, enfim, muita coisa boa em termos de informação que pode ajudar no futuro em acessibilidade, tratamento e assim por diante. Então, acho que por isso essa mudança tão repentina do cenário que até pouco tempo, mesmo em congresso de diabetes, sabe? Agora, nesse exato momento, está rolando o Congresso Americano de Diabetes. A gente ia há alguns anos nesse congresso, ninguém falava de obesidade. Falava de controlar a glicemia, isso, aquilo. E agora o congresso é praticamente um congresso de obesidade dentro do diabetes, que era o que a gente falava já há muitos anos, né? Você falou do meu pai batia nessa tecla durante muitos e muitos anos e ficava uma voz meio perdida, até porque não tinha muito tratamento. E isso está Uhum. mudando e a obesidade hoje está no centro de tudo. Você sabe, eu tenho uma pós em filosofia e uma das coisas que eu mais aprecio é que quando você abre o livro Meditações do Marco Aurélio, no início o que ele faz é: eu agradeço aos meus mestres. Então ele cita cada um dos seus mestres. E você vai me permitir fazer de novo o que eu faço em todos os congressos, quer dizer que eu sou muito grato ao seu pai, que na sua casa me pegou pela mão e me ensinou os primeiros passos de endocrinologia. Eu que era um psiquiatra jovem completamente ignorante nisso. A sua mãe, que depois nos ajudou muito no ambulatório, passou muito tempo lá voluntariamente. Então, eu serei eternamente grato ao seu pai e à sua mãe. E você é um grande médico, ah, independente de toda a história do seu pai e da sua mãe, você é um grande médico. Você podia falar um pouquinho para a gente? Eu sempre apresento os convidados. Por que você chegou à endocrinologia? Como você chegou? Eu me lembro de você interno lá na psiquiatria, bem jovenzinho. Como é que você foi para a endocrinologia? Como você chegou a isso? Eu vou contar um segredo que quando eu entrei na faculdade de medicina, eu queria ser É, psiquiatra. seu pai não deixou. Não, não, mas não é isso não. Na verdade, assim, claro que meu pai e minha mãe são endocrinologistas, né? E isso influencia, óbvio que sim. Mas eu sempre digo que influencia no bom sentido, né? Não foi num sentido de tipo, faça o que a gente faz porque sua vida vai ser mais fácil ou algo nesse sentido. Foi porque ambos tinham uma grande paixão pela especialidade. Então, desde que eu era pequeno, eles discutiam casos, né? E meu pai falava muito que ele achava que a endocrinologista a endocrinologia é a mais inteligente das ciências médicas, porque se você vê, você analisa os hormônios, você pensa, bom, se esse está alto é porque esse está baixo, e você consegue criar o raciocínio clínico em cima dessas alterações. Então, ele, desde pequeno, ele me mostrava o fascínio dentro dessa área. Então, por esse amor que eles tinham por aquilo que eles faziam e por todo o amor que eles demonstravam a mim, eu acho que isso acabou sendo, de certa forma, um caminho natural a se seguir. E eu só tenho a agradecer, tá? Porque eu acho que, como eu falei, é realmente um mundo absolutamente fascinante, né? E meu pai também sempre dizia que ele caiu para estudar mais obesidade. Meu pai fazia muita clínica, né? No sentido de fazia no HC, caça ao diagnóstico, que pegavam Uhum. casos difíceis e se apresentavam casos difíceis e ele geralmente acertava o diagnóstico. Ele disse, poxa, eu ia lá no meu consultório atender e metade das pessoas que iam lá iam por obesidade, querer perder peso, e não tinha ciência nenhuma por trás. E assim, não é possível que toda aquela demanda, aquela, digamos, dificuldade que as pessoas tinham,
não era estudado em absolutamente nada, que aquilo deveria ter uma ciência muito complexa por trás. E ele estava com a razão, e hoje a gente vê isso realmente, né? Que virou uma área, tanto é que, como você falou, fundou a ABESO 38 anos atrás, foi uma das primeiras sociedades médicas do mundo a se dedicar à obesidade. E eu acho que isso é importante, porque hoje todo mundo quer meter a mão, sabe, Taki? E nenhum problema, eu acho que assim, é bom ter mais gente trabalhando, mas assim, no mundo de desinformação, e eu sei que você fala muito aqui na sua página sobre desinformação, sobre fake news e tudo mais, sobre como a gente combater isso, no mundo de desinformação, ter sociedades críveis, né, tipo, que tem uma credibilidade de 38 anos, faz uma diferença muito grande. Eu mudei um pouco de assunto, né, eu estava falando da minha trajetória, mas eu acho que essa é a ideia, quer dizer, eu me apaixonei pelo estudo da obesidade exatamente por ser uma área que tem muita ciência por trás, mas quase ninguém sabe dessa ciência. Então, você, às vezes, com informações simples, você consegue transformar a vida de pessoas. Eu acho que esse é um ponto importante. Às vezes, uma forma diferente de analisar, além daquela banalização do coma menos, se exercita mais, que todo mundo está tentando fazer há anos e tem dificuldade e sofre com isso, às vezes, se a gente consegue discutir com um pouquinho mais de ciência e sem julgamento, com acolhimento, isso pode ser absolutamente transformativo. Infelizmente, dentro da minha área, as psicoterapias, psicólogos, psicanalistas e alguns psiquiatras contribuíram muito para isso, né? Porque ao longo dos anos, o paciente com obesidade foi tratado como alguém sem força de vontade, como alguém que tinha algum buraco inconsciente, um buraco tão inconsciente que nem o Detran achou esse buraco, né? E aí demorou muito. Você começou falando da prevalência e falando de números alarmantes. Você falou que em 10 anos, talvez 40% da população brasileira será obesa. Isso tem a ver com adultos, mas tem a ver com crianças. Eu não vejo discussão de idosos com obesidade. Como é que é essa distribuição? Bom, assim, na verdade, os índices de obesidade estão crescendo mais nas crianças. A obesidade infantil, você tem um crescimento no Brasil que é o dobro do crescimento da obesidade em adultos, né? Então, isso é mais alarmante ainda, porque isso faz com que essas curvas, digamos, sejam mais exponenciais pensando a longo prazo. Realmente, idosos, os índices de obesidade são um pouco menores, né? Porque o ambiente está mudando com esses anos, então aqueles que passaram a infância. A linha telefônica estava me ligando Tá. aqui. É, você não tem tanto esse problema na vida em pessoas. Não é que não tem tanto, tem menos, porque são pessoas que passaram a infância e a adolescência num ambiente que era menos obesogênico, menos engordativo, e com isso levaram menos essa biologia ao longo dos anos. Mas também está aumentando a obesidade em idosos e a gente sabe que está associado a uma redução da capacidade funcional, né? Então também temos que falar sobre isso, porque é um tratamento mais difícil quando a gente trata pessoas com mais idade, porque você tem que evitar a perda de massa muscular também, então tem que focar muito no exercício físico e assim por diante. Mas há evidência, inclusive vai ter uma aula sobre isso também no ICO, sobre a importância, os benefícios de perda de peso em pessoas com obesidade mais séria, mesmo na terceira idade. Nos livros de endocrinologia, a questão da obesidade infantil, muitas vezes o título é Tempo de Tela, né? Tempo de tela. Isso você podia explicar um pouquinho. Você acha também que a mudança social, onde as crianças não brincam mais, não tem espaço mais, isto está levando à obesidade na infância? Alimentação, que hoje é mais barata, ultraprocessada também. Por que você acha que a obesidade da infância é um tema perigoso e crescente? Essa é uma pergunta bem difícil. A gente não sabe ao certo quais são as exatas causas, tá?
Claro, né? Uma alimentação com alimentos ultraprocessados, né? Comer muitos, enfim, a vida moderna exige isso muitas vezes e a gente muitas vezes cobra os pais, mas não é fácil. Muitas vezes o pai tem uma jornada de trabalho longa, a mãe tem tripla jornada, não tem tempo de cozinhar. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também para não culpabilizar excessivamente Uhum, os pais, mas o ambiente moderno, que é um ambiente de muita dificuldade para todo mundo. Então, claro que a qualidade da alimentação tem um impacto, a falta de exercício, o tempo de tela, né? Eu acho que a questão do tempo de tela vai muito além da obesidade, eu acho que muito relacionado com uhum. cognição, com outros fatores, né? Que eu acho que não é o nosso assunto aqui hoje, mas que a gente tem que conversar sem dúvida nenhuma com pais. Mas existem outros fatores que estão envolvidos, inclusive a própria epigenética, né? Quer dizer, mães com obesidade, elas acabam passando algumas características, né, que não são do gene em si, mas que há mudanças do gene em que o filho já nasce com uma chance maior de ter obesidade. Então, é como se a epidemia de obesidade ela fosse arrastando as gerações subsequentes. Então, se você tem uma geração aqui com obesidade e tem essa epigenética, você vai girando uma bola de neve dentro desse processo. Existem discussões sobre os próprios disruptores endócrinos, né? Sobre, por exemplo, plásticos na mamadeira, o que estão na cadeia alimentar, até poluição. Então, assim, claro que a alimentação é fundamental, a gente tem que fazer o possível para que nossos filhos tenham alimentação mais saudável, que façam exercício, mas isso também não significa que você não possa ter famílias que tenham uma boa alimentação, que os filhos praticam um pouco de exercício e exista uma tendência de obesidade que também tem uma certa base, tem uma certa não, tem uma boa base genética. E isso é importante porque quanto mais precoce a obesidade, mais existe uma culpabilização dos pais. Hum. Mas quanto mais precoce ela é, mais provável de existir fatores biológicos, genéticos envolvidos, e que então a gente deveria ter muito cuidado nessa hora de julgamento. E eu acho, só para terminar, eu acho que é importante a gente discutir um aspecto que é a diferença de prevenção e tratamento, sabe, tá? Que eu acho que às vezes as Só pessoas. pedir para Tá bom. você, você estava falando de genética, então Isso, terminar esse assunto, e você falou em epigenética, nem todo mundo está isso. familiarizado com esse termo. O que que é? Então, eu tentei explicar de uma forma bem simples, mas vamos lá. A ideia é a seguinte: a gente tem os nossos genes, mas a depender de coisas que acontecem na nossa vida, o ambiente pode fazer mudanças locais no gene. Você não vai mudar o gene em si, a identidade genética continua a mesma, mas no gene você pode fazer mudanças que fazem com que a expressão de proteínas e assim por diante seja diferente. Então, por exemplo, o bebê está lá no útero da mãe, a mãe fuma, a mãe bebe, mas não precisa ser isso, ou tem uma alimentação rica em alimentos ultraprocessados e assim por diante. Isso passa, vai para o gene do bebê e há lá algumas metilações em alguns genes de tal forma que ele nasce já com uma tendência maior de ter obesidade por conta dessas pequenas mudanças que ocorrem nos genes dele, vamos dizer. De uma forma simples seria isso. E isso e não é só a mãe, tá? Tem estudos também que o pai com obesidade, os espermatozoides, também já tem algumas mudanças genéticas que também contribuem para esse risco no filho. Isso é menos estudado, mas também é verdade. Então, assim, para mostrar que é muito, muito, muito complexa essa discussão. Na minha área, por exemplo, epigenética, quer dizer, aquele indivíduo pode ter uma genética familiar para depressão, mas se ele tem abuso físico, abuso sexual, negligência na infância, essa depressão vai se expressar de um outro jeito, muito mais grave, etc. É esse o exemplo que você deu. Isso. Tem política pública para tratamento de obesidade? O que deve ser feito, se é que é feito? Você pensa numa política pública para prevenção de obesidade? Então vamos lá, eu acho que isso é muito importante, tá? Que eu estava falando antes, porque as pessoas confundem um pouco prevenção e tratamento, Tá. né? E um exemplo que eu gosto de dar é assim: se você vive numa ilha lotada de cobras, né? O que você tem que fazer? Você tem que ter políticas públicas para diminuir as cobras daquelas ilhas, daquela ilha, óbvio.
Mas você não pode dizer para a pessoa que foi picada pela cobra de, ó, a gente tem que tirar as cobras da ilha e quem foi picado que se vire. Você tem que ter soro também para tratar Tá. aquelas pessoas que foram picadas. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as pessoas se colocam, por exemplo, contra tratamentos para obesidade, com medicamento, às vezes até com cirurgia, esse tipo de coisa, dizendo, não é esse o caminho é a gente investir em alimentação mais saudável, em mudar, tirar as pessoas do sedentarismo. E assim, uma coisa não exclui a outra. Né? Então, assim, quando a gente fala de, por exemplo, políticas públicas de prevenção, que você fala, que seria melhor de rotulagem de alimentação, que no Brasil está sendo feita. Hoje tem aquela rotulagem frontal que é interessante de alguma forma, alimentos ricos em sódio, açúcar, esse tipo de coisa. Eventualmente, impostos seletivos, diminuição de impostos. Né? Quando a gente fala de impostos, o pessoal fica assim, falando que a gente quer aumentar imposto. Mas, na verdade, é redução de imposto de alimentos naturais, vamos dizer assim. Né? E aí tem um imposto maior para alimentos ultraprocessados. Isso é muito. Sempre gera muita controvérsia e assim por diante. Melhora, claro, da estrutura física das cidades, de ter mais espaço para exercício e assim por diante. Então, tudo isso com o objetivo de que aqueles 40% de obesidade em 10 anos não se realize. Então, a gente evitar esta tendência de subida. Cada estratégia dessas isoladas não vai resolver. Você precisa ter um trabalho conjunto de muitas estratégias para que isso aconteça. Tá? Então, isso é prevenção. Agora, tem pessoas que hoje já estão vivendo com obesidade e que merecem tratamento e merecem ter melhor saúde e qualidade de vida. Isso também é importante. Tratar a obesidade não é colocar todo mundo num manequim de modelo. Não é isso. O objetivo do tratamento da obesidade é melhorar a saúde e a qualidade de vida daquelas pessoas. E muitas vezes elas continuam tendo obesidade, porque perdem alguns quilos, se você calcular o IMC, continua tendo obesidade, mas melhorou muito a vida dela. Porque diminui o risco de diabetes, ela consegue fazer mais exercício, ela consegue brincar com o filho, com o neto, quem quer que seja. Então, a ideia do tratamento é esta. E a gente tem que ter acessibilidade a tratamentos. Então, por exemplo, tem um estudo que mostra que os 5 maiores fatores de infarto no mundo são obesidade, diabetes, colesterol, cigarro e hipertensão. 4 desses existem políticas públicas de acesso a tratamentos a pessoas que têm essas condições. O único que não tem é a obesidade. Não tem medicamento disponível. Tem cirurgia bariátrica no SUS, mas, teoricamente, para você fazer cirurgia bariátrica, você tem que passar por alguns anos de tratamento clínico não bem sucedido. Mas não tem esse tratamento oferecido. Porque mesmo o tratamento de mudança de estilo de vida, tá, que não é simplesmente bater no ombro da pessoa e dizer vai lá, come menos e vai para o parque. Uhum. Os estudos que mostram uma efetividade, embora pequena em termos de quantidade total de perda de peso com mudança de estilo de vida, são com acompanhamento com um nutricionista mensal, acompanhamento com educador físico, psicólogo, um modelo que demanda muito e é caro. E não tem isso no Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que é uma coisa que a gente ainda tem que evoluir muito e, como eu falei, não é um ou o outro. A gente tem que a gente tem que focar tanto na prevenção quanto no tratamento. Quem não estiver me seguindo, por favor, faça essa generosidade comigo. E quem está assistindo e não segue o Dr. Bruno, passa a segui-lo, por favor. Tem algumas coisas que as pessoas falam, quer dizer, com alguma base científica, que eu queria perguntar para você se isso é relevante em termos de obesidade. O indivíduo dormir mal, a apneia obstrutiva à noite, comer mais à noite do que de dia, parar de fumar. Algumas dessas coisas são de fato relevantes no universo da obesidade ou isso é uma minoria? Tão relevante. Eu acho que, assim, como eu falei, os índices de obesidade estão crescendo muito e tem vários fatores envolvidos. Sono ruim é um deles, não há dúvida disso. Então, até você estava falando do tempo de tela, tem uma relação entre isso, né? Porque as crianças ficam no celular Uhum. até tarde, aí vão dormir mais tarde, isso diminui o nível de melatonina, acaba mexendo com o ritmo circadiano, o sono é pior. Então, sim, sono ruim é um fator de risco. Comer mais calorias à noite é também um fator de risco. É claro que aí entra uma questão associativa. Quem come mais à noite tem outros hábitos, às vezes menos saudáveis. É difícil você provar,
Mas existe sim uma ideia em relação a isso. Parar de fumar é sim um fator associado ao ganho de peso, mas esse é o único fator que é positivo, tá? Tem estudos que mostram, tem estudos que mostram que mesmo pessoas que ganham muito peso e às vezes até passam a ter diabetes ao parar de fumar, tem risco cardiovascular reduzido depois. Então, quer dizer, o impacto de parar de fumar ainda é benéfico, mesmo se existir ganho de peso. Mas é sim um fator fundamental e que bom, né, que hoje a população fuma bem menos do que há alguns anos atrás. Bom, aprendi há muitos anos com o seu pai que hipotireoidismo, 50%, 60% dos casos ganha peso, tem até hipotireoidismo que perde peso, é raro. Agora, quando você pega um paciente obeso, com obesidade, né? Esse termo tem que ser evitado, paciente com obesidade, muito médico fala, vou pedir hormônio de tireoide, porque você deve estar com hipotireoidismo. É uma grande minoria você achar um hipotireoidismo nessa população grande de pacientes com obesidade, não é? Isso não é uma causa comum, é? Não, assim, hipotireoidismo até é relativamente comum, mas não é uma causa de obesidade, né? Digamos, é Uhum. muito comum pessoas terem hipotireoidismo, é uma doença comum, mas não é a causa, a não ser em situações de extremo hipotireoidismo, mas que em geral a forma que ela se manifesta não é nem com ganho de peso, é com letargia, é com outros fatores. O que eu falo para os meus pacientes, muita gente chega no meu consultório e fala, eu devo ter alguma coisa errada com o meu metabolismo, porque eu não consigo perder peso, eu me alimento bem, eu faço exercício e não perco peso. Eu falo, bom, hoje, 60% da população brasileira tem sobrepeso, né? Quase 30% tem obesidade. Perder peso é muito difícil. Então, assim, você não precisa ter nenhum problema de metabolismo, você não precisa ter hipotiroidismo para ter dificuldade para emagrecer e facilidade para engordar. Isso é a regra. Mais de metade das pessoas tem isso. É que às vezes a gente tem aquela visão de que as outras pessoas que têm obesidade, sobrepeso, são aquelas que não se cuidam, eu não, eu sou diferente. Eu tento me alimentar bem e fazer exercício e não consigo, então tem alguma coisa errada comigo. Mas, na verdade, 95% das pessoas com obesidade tentaram pelo menos uma vez no último ano, não estou nem falando na vida, perder peso. Então, assim, as pessoas estão tentando, não é que elas não querem, mas é muito difícil para todo mundo, mesmo se você não tiver nenhum problema metabólico. Então, eu falo isso não para desvalorizar a queixa da pessoa, mas para mostrar que ela tem uma visão desse mundo de que basta você se exercitar e comer melhor que você vai emagrecer. Então, se isso não acontece comigo, é porque deve ter algo muito errado com o meu metabolismo, digamos assim. Tá. Tem muita gente aí, colegas dermatologistas, dizendo que tem paciente com obesidade com alterações de pele, acho que são aquelas hipercromias, né, que aparecem. A Raquel está dizendo que, bom, Hashimoto é uma doença autoimune muito comum em mulheres jovens, né? Mas não é uma causa importante de obesidade, né? Não, Não. não, não é. Não é. Definitivamente não é. Tá. Aliás, é muito raro, tá? Causas hormonais que levem à obesidade. É muito raro. Aumento de cortisol, né? Doença de Cushing, síndrome de Cushing em geral leva a aumento de gordura abdominal, aquelas gibas e tudo. Mas assim, são doenças raras e que mesmo assim, em geral, ela tem outras manifestações anteriores a simplesmente um ganho gigantesco de peso, vamos dizer assim. Muitas vezes, e até aqui uma vez no canal, numa entrevista, algumas pessoas com obesidade dizem o seguinte: obesidade não é doença, ela só será doença se tiver uma complicação. O que não é a nossa leitura médica, né? Então eu queria ouvir de você definitivamente. Obesidade já é doença ou é necessário que se desenvolva uma complicação para que a gente chame de doença? Obesidade é uma doença, tá? Que eu acho que existe uma. Antes de responder a segunda parte da sua pergunta, eu acho que existe, às vezes, uma concepção errada de quando a gente diz que obesidade é doença. Tem gente que leva isso como se a gente estivesse dizendo você é um indivíduo doente, você. E não é essa a ideia. Na verdade, é exatamente o oposto. Ao entender que a obesidade não é um estilo de vida, não é uma escolha, é exatamente dizer que as pessoas com obesidade merecem receber tratamento para a sua condição, como qualquer pessoa com qualquer outra doença merece e deve e ser respeitada.
Porque quando você diz obesidade não é uma doença, é como você está dizendo, bom, então é uma escolha de vida, cada um. Uhum. Então, na verdade, falar que é uma doença é uma forma de combater a gordofobia e não o contrário, como às vezes existe uma Exato. concepção errada a esse sentido, né? Então, acho que isso é muito importante. E a gente diz que ela é uma doença porque ela não é de resolução espontânea. Então, assim, uma pessoa que tem obesidade, independente da causa que levou à obesidade, o corpo dela vai querer manter aquele peso maior como o peso da vida, né? Digamos assim. Então, quando você faz uma dieta, quando você faz uma restrição calórica, o cérebro entende isso como, opa, tem alguma coisa errada acontecendo e vai querer te levar de volta para o peso máximo. Então, a fome aumenta, o gasto energético cai. E por isso, então, por essa perpetuação desse processo patológico de você estar num peso superior, a gente considera ela uma doença. Agora, o que você fala é verdade. Tem pessoas que têm mais complicações da obesidade por ter outras doenças associadas, né? Mas o fato de você. É como se eu dizer que diabetes não é uma doença, ela só é uma doença se tiver uma nefropatia diabética. É. Não, diabetes é uma. Então, assim, o que talvez a gente precise mudar um pouco, e existe um movimento nesse sentido, é de focar só no IMC. Você tem pessoas com IMC mais baixo, índice de massa corporal, às vezes até normal, que tem complicações vinculadas à obesidade, porque tem gordura abdominal, e tem pessoas que têm um nível maior tem mais peso e que tem menos complicações, inclusive psicológicas e assim por diante, que talvez essas pessoas não precisem, de fato, perder muito peso, tratar. Então, achar quais são as pessoas que merecem mais tratamento, que vá além de simplesmente estar com esse peso ou estar com esse, isso é muito importante e essa sim é uma discussão que é muito válida. Eu achei ótimo isso que Uhum. você falou da questão da doença. Na minha área, na psiquiatria também, quando você tem um diagnóstico, você deixa de culpabilizar o indivíduo. Exato. Você deixa de dizer que esse é um problema de caráter e diz para ele que é algo que precisa ser tratado, né? Existe obesidade com os exames todos normais? Existe sim, né? É o que a gente chama de obesidade metabolicamente saudável, mas é que assim, a grande questão é que você pode ter os exames todos normais e ter complicações outras da obesidade, como por exemplo, osteoartrose, essas coisas. Os exames às vezes avaliam a saúde metabólica, então seu risco de ter uma doença cardiovascular, de ter um infarto, e isso tem muito a ver com a gordura abdominal, né? Então tem gente que tem uma capacidade muito grande de ganhar gordura no quadril e assim por diante, pode ganhar muito peso e não ter nenhuma alteração de exames. Mas assim, quanto mais peso você ganha, mais a chance de ter outras doenças que não são associadas ao metabolismo e são associadas à mecânica, né? Como eu falei, osteoartrose, um pouquinho de apneia obstrutiva do sono também, risco de alguns cânceres, por exemplo, câncer de endométrio não é associado à quantidade total de gordura e não tanto à gordura visceral. Uhum. Então tem outros aspectos a ser considerados. Então, uma. Inclusive, vai ser um debate desse congresso, talvez um dos mais cheios, vai ser isso. Existe obesidade metabolicamente saudável? Um vai defender que sim, outro que não. Eu digo que a obesidade mais saudável, tá? Que é aquela em que muitas vezes o indivíduo conseguiu perder peso, melhorou a qualidade de vida, mas às vezes ainda tem um IMC de obesidade. Mas ele melhorou muito a qualidade de vida. Isso a gente vê na prática. De novo, aquela ideia que eu falei antes de que o objetivo não é normalizar o IMC, é melhorar a saúde e qualidade de vida. E tem gente que consegue isso mesmo quando ao tratar, mantém níveis de obesidade. E outra coisa, um outro conceito importante é o conceito do exercício físico. Né? As pessoas às vezes pensam no exercício como uma estratégia de emagrecimento. Mas o exercício ele é bom para manter o peso perdido, melhorar a composição corporal e diminuir riscos, independente do IMC. Tá. Então, assim, a gente fala, tem gente que não quer focar tanto em emagrecer. Mas, assim, faça mais exercício, porque ao ser mais fisicamente ativo, você vai reduzir os riscos, mesmo se isso não tiver grande impacto na balança, digamos assim. Eu ouvi você falando isso há um tempo atrás, muitíssimo interessante, porque muita gente aos 40, 50 anos diz assim, não, eu estou ganhando peso porque o meu metabolismo com a idade está diminuindo.
né? E você fez uma apresentação bela sobre isso. Quer explicar para as pessoas essa coisa do meu metabolismo está diminuindo com a idade? Exato. Você sabe que essa, por incrível que pareça, é uma área pouquíssimo estudada e tem muitos buracos no conhecimento, porque é muito difícil medir o metabolismo de 24 horas, né? Então, assim, existem hoje algumas evidências que o metabolismo se mantém mais ou menos constante dos 18 aos 50, 60 anos de idade, tá? Então, essa ideia de que o metabolismo está diminuindo vem meio que caindo por terra por dados de novos estudos, digamos assim. O que não quer dizer que individualmente algumas pessoas não possam ter uma maior queda. E a queda do metabolismo, em geral, tem muita associação com redução da massa muscular. Então, se você não faz exercício e perde músculo com a idade, aí sim o metabolismo vai cair, porque quem mantém o metabolismo funcionando, na maioria das vezes, é o músculo, digamos assim. Mas, como eu estava falando antes, quando a gente estava falando da questão do hipotiroidismo, você não precisa ter metabolismo lento para ter dificuldade para ganhar peso. A gente vive num ambiente que tem muita opção, muita comida o tempo todo. Então, se você come um pouquinho a mais todos os dias, né? Isso ao longo de muitos anos pode acabar tendo um impacto grande. O que acontece é a gente vive num ambiente em que a gente tem ofertas de alimentos que é muito fácil você comer mais do que você gasta. Então, independente se esse metabolismo é lento por critérios populacionais, ele acaba sendo lento para o que é oferecido em termos de opções no mundo moderno, digamos assim. Álcool, quer dizer, todo mundo toma vinho, eu tenho até uma confraria de vinhos, tem um monte de gente que se reúne para beber. Álcool é uma questão importante em obesidade? Assim, álcool tem muitas calorias, né? Então, você beber um copo de vinho vai ter um número de calorias. E não só isso, como o álcool às vezes favorece o consumo de alimentos não saudáveis. Então, você bebe, você vai comer um É, amendoizinho, você vai é. comer uma friturinha no bar. Você perde um pouco a capacidade de dizer não a uma tentação. Então, assim, em pessoas que têm obesidade e bebem bastante, reduzir muito o consumo de álcool é algo importante, tá? Para o ganho de peso em si, populacional, existem evidências que em homens isso é mais importante do que em mulheres, o consumo de álcool. Mas, assim, de uma forma geral, existe sim, né, quando a gente está pensando em tratamento de obesidade, reduzir esse consumo, porque não é só o peso, né? Eu acho que tem todos os outros aspectos do álcool que a gente tem que tomar cuidado. Vamos fazer agora. Como é que você está de tempo? Você tem que sair para a Meu festa filho do já seu filho. estava aqui me apressando um pouquinho, Dez mas dá para a gente minutos? ficar mais. A gente pode ficar mais um pouquinho, Tá, sim, sem 10 minutos. problemas. Vamos fazer agora, então, uma cruzada Única civilizatória. coisa é que se meu filho entrar aqui, tudo bem, né, Claro. gente? Ele já está vestido a caráter. Vamos fazer uma cruzada civilizatória agora. Vamos falar das dietas da moda? Falar da dieta da USP, que não tem nada a ver com a USP, dieta do abacaxi, dieta de Beverly Hills, jejum intermitente. O que você pode falar dessa miscelânea de dietas que Então, existe? vamos lá. Uma frase que eu tenho, que eu coloco no meu Instagram de vez em quando, é assim: existem milhares de formas de emagrecer, mas existem muito poucas formas de manter o peso perdido. Então eu posso inventar aqui com você a dieta que eu quiser, que vai fazer as pessoas emagrecerem no curto prazo. Qualquer estratégia que tenha uma restrição calórica vai levar à perda de peso no curto prazo. E isso, inclusive, é um dos fatores que dificulta esse entendimento da obesidade como algo complexo, porque todo mundo fala, se você faz uma dietinha de 10 dias, você perde peso. E, de fato, o problema não é o curto prazo. Uhum. O difícil é o longo prazo, né? Então, a grande maioria dessas dietas da moda que você conta, o grande problema é que elas são focadas em velocidade de perda de peso, no agudo. É como se falasse assim, ó, eu te fiz emagrecer, depois é com você. E não é isso, né? Se a gente está falando que a obesidade é crônica, o longo prazo é muito mais importante. Então, assim, eu digo, em relação a, por exemplo, jejum intermitente, dietas low carb, assim por diante, existe um pequeno grupo de pessoas, um grupo de pessoas que pode se beneficiar disso se isso tem a ver com o estilo de vida dela, né?
Então, por exemplo, é uma pessoa que mora sozinha, é uma pessoa que quando começa a comer tem dificuldade de parar de comer, mas não é uma pessoa que busca comida. Então, ela fazer menos refeições e assim por diante pode ser opção. Mas não existe essa ideia das pessoas malucas, que as pessoas que são malucas por essas formas, de que essa é a solução universal, que é melhor. Não existe nenhuma evidência que é superior a uma dieta tradicional. Uhum. E ela é, em geral, a adesão com o jejum intermitente a longo prazo, ela é muito menor. Então, eu digo que o ideal é a gente ter um tratamento que se adeque ao nosso estilo de vida, né? Como eu falei, existem poucas formas de manter o peso perdido. O que a literatura mostra que pessoas bem-sucedidas em manter o peso perdido fazem, em geral? Elas fazem muito exercício físico, a média é 300 minutos por semana, é bastante, não é pouco. Tem um controle alimentar, uma ideia de que elas sempre vão comer menos do que o corpo delas manda comer, vamos dizer assim. Quer dizer, mesmo em festas, claro, você vai comer mais do que num dia normal, né? Mas é uma sensação de que se fosse antes, ela comeria mais naquele ambiente, né? Ter uma certa vigilância e assim por diante. É claro que eu sei que você trabalha muito com transtorno alimentar e tudo mais, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes, a depender de como se faz isso, pode gerar, né, um comer transtornado em algumas pessoas. Essa é uma outra discussão. É, até porque a gente sabe que tem muita gente sem obesidade que quer perder peso, Uhum. né? E hoje é muito comum gente sem obesidade que quer usar remédio para perder peso e assim por diante. E eu estou vendo nessas pessoas sem obesidade e que querem perder peso um aumento desse comer transtornado, desse longo prazo gerar uma vigilância um pouco excessiva demais que prejudica e não melhora a qualidade de vida. Então, eu acho que é muito importante, aí eu acho que até sua opinião também, eu acho que é muito válida, né? Se quiser colocar aqui, eu acho que não preciso só eu falar, eu acho que eu gosto de ouvir você também. É muito importante que a gente tem que individualizar. Quer dizer, é difícil manter o peso, você precisa ter essas estratégias de vigilância, cuidado, mas tem em algumas pessoas, isso pode até ser prejudicial. Não, o entrevistado aqui é você. Eu só vou dizer que jejum intermitente, eu fui fazer uma revisão, assim como você falou, e não me parece que haja vantagens do que Para a maioria em das relação aos pessoas, tratamentos. isso. O jejum intermitente, na minha área, é um grande causador de compulsão alimentar, de desencadear depressão, de desencadear pânico, etc. Eu sei que seu filho daqui a E pouco é me bate, importante isso, né? tá? Porque assim, tem muita gente aqui que é seu seguidor e tudo mais. Todos os estudos com jejum intermitente excluem pessoas com história de transtorno alimentar. Então, mesmo os estudos que mostram que o jejum intermitente é seguro em algumas circunstâncias, são em estudos que selecionaram a população antes. Uhum. E o que eu vejo no meu consultório é muita gente com transtorno alimentar buscando o jejum intermitente, porque de certa forma é uma forma de. Acaba até. Essa ideia de restrição, compulsão, acaba sendo. Como é que eu vou dizer? Carimbada com o jejum intermitente. Fala assim, eu fico hoje o dia inteiro sem comer e tá tudo certo, isso é jejum intermitente. E não é isso. Então, acho que essa é uma informação importante. É. Quem tem alguma história de transtorno alimentar não deve fazer de jeito nenhum. Não só transtorno alimentar, depressão, Isso. pânico, É. transtorno bipolar. Eu vou aqui pedir desculpas para o seu filho. Nós vamos encerrar o seguinte: eu queria saber de você. Bom, tem um monte de gente, você já falou, usando as canetinhas, semaglutida, liraglutida, estão chegando outras coisas novas aí, um monte de gente usando lisdexanfetamina aí, na Faria Lima, por exemplo, para emagrecer ou para ficar ligado, estão chegando novas medicações, podia falar isso? E a pergunta final desafiadora é, isto vai levar ao desaparecimento ou diminuição das cirurgias bariátricas? Então vamos lá. Fazendo um gancho com o que eu estava falando antes, ano passado, a Bezo e a SBEM, a gente soltou um documento em que a gente fala, a gente precisa, inclusive, mudar a forma de falar, que a linguagem é muito importante, né? Então a gente não deve falar remédio para emagrecer, a gente deve falar remédio, medicamento, para tratar ou para a obesidade, que é diferente. Porque assim, remédio para emagrecer dá a sensação de que qualquer pessoa que quer emagrecer pode tomar
E não só isso, como a ideia de que você vai usar por um tempo curto, parou de emagrecer, para de usar. Quando a gente fala que a obesidade é uma doença crônica, então, para pessoas com obesidade, tem indicação de uso dessa medicação a longo prazo também. Então, a gente está com. Isso é importante. Então, precisamos combater, sim, o uso exagerado dessas medicações em pessoas sem indicação de uso, porque, como eu falei, isso gera um comer transtornado. Eu chamo isso de viúva do peso mínimo. Viúva do peso. Você chega num peso que você só mantém com a medicação. E eu era uma pessoa que não tinha indicação e aí acaba querendo usar aquilo por longo, cria uma certa dependência psicológica em pessoas sem indicação, digamos assim. Mas em pessoas com indicação, com obesidade, com doenças associadas, os novos tratamentos estão revolucionando mesmo. Ontem mesmo saiu no New England um artigo sobre a tirzepatida, que é um novo remédio, em apneia de sono, mostrando que reduziu em 50% os episódios de apneia nessa população. Semana passada saiu um em doença do fígado. Então, assim, são medicamentos que vão além da perda de peso. Ao perder muito peso, ou por mecanismos outros, isso vai melhorar outros aspectos da vida. Quanto a reduzir a cirurgia, eu acho que tem alguns pontos. Eu acho que para algumas pessoas, sim, né? Mas, como o índice de obesidade, como eu mostrei, está aumentando muito. Então, vai ter gente que não responde a essas medicações, que tem intolerância. Vai ter pessoas. Está aumentando muito o índice de obesidade muito grave, né? Que é IMC acima de 50, acima de 60. Então, mesmo com essas medicações, muitas vezes é necessário alguma coisa. E tem essa questão do uso crônico que eu falei. Existe ainda uma resistência muito grande a essa ideia de que você pode usar medicamento por muito tempo. Então, se as pessoas usam por pouco tempo, param, muita chance de ganhar peso e aí não vai substituir a cirurgia também. Então, acho que vai mudar um pouco, talvez, o perfil de paciente operado. E claro, tá, que a gente não vive no mundo da fantasia. Ainda vai demorar um tempo para esses remédios serem acessíveis para a população, né? Por enquanto, ainda é uma medicação de classe social muito alta e a obesidade está aumentando na classe social mais baixa. Esse é um problema muito sério. Mas mesmo quando essas medicações forem acessíveis, eu acho que tem que mudar toda uma forma de entender a obesidade antes de diminuir a cirurgia. Talvez daqui 30, 40 anos isso aconteça, mas até lá eu acho que a gente ainda tem que mudar muito a forma da sociedade de entender esses tratamentos. Tá havendo um debate aqui, todo mundo. Se você falou de fato que pacientes com transtorno alimentar são excluídos dos estudos com jejum intermitente. Isso é uma prática médica. Pacientes que têm uma doença que podem piorar naquele estudo são retirados, porque a gente sabe que vão piorar. Você explica mais uma vez isso? Porque está havendo uma polêmica aqui que você falou isso. Falou mesmo. Não, veja, é isso que eu falei. Assim, tem muitos estudos com jejum intermitente que mostram que ela para uma população existe uma eficácia semelhante e pode ser bom para um perfil específico de pessoas. Mas nestes estudos que mostram que pode ser bom para um perfil de algumas pessoas, só entrava no estudo quem não tinha transtorno de compulsão alimentar. Tá? E a Krista Varad, que é uma das maiores especialistas do mundo em jejum intermitente, ela fala isso nas aulas no primeiro dia, né? Digamos, na primeiro slide dela. Esses estudos excluem esses pacientes. E na prática, eu vejo que esses pacientes com transtornos alimentares são os que mais buscam essas formas. Então, esse que é o, digamos, cuidado que a gente tem que ter. Tem um monte de perguntas aqui, a gente não vai conseguir fazer. Vou te agradecer, você nos abriu esse espaço aí sábado de manhã. Bruno, muito obrigado. Obrigado pelo seu generoso convite de participar do Congresso. Parabéns, muito, muito, muito generoso mesmo. E nos vemos semana que vem, não é? Sim, você estará lá falando sobre transtornos alimentares e redes sociais, né? Eu acho que é um assunto muito da moda. Vamos estar junto na mesa. Eu vou falar sobre obesidade e redes sociais. E para quem for profissional de saúde, eu vou fazer um pequeno merchan aqui. Vamos Não é lá. para mim, é para a Beso. O Congresso Mundial de Obesidade, as inscrições online seguem abertas. Então, quem quiser, é só se inscrever lá, www.icocongress2024.com.
E mesmo que você não consiga assistir ao vivo as aulas, elas vão ficar por 1 ano gravadas. Então vale a pena, porque não é todo dia que a gente vai ter 60 palestrantes internacionais do mundo inteiro falando com tradução simultânea para o português. Então você vai poder ouvir os maiores especialistas do mundo em português também. Então, eu acho que é uma oportunidade de ouro e espero você lá. Um grande abraço. Não se preocupe, a live vai ficar gravada. Doutor Bruno, vai ficar gravado aqui para todo mundo. Um ótimo fim de semana. Até a semana que vem, Bruno. Obrigado de novo. Tchau, tchau. Obrigado a todos.